Graça e paz, nosso Senhor Jesus a todos. Amém? Glória a Deus. Estou vendo uns rostinhos diferentes aí hoje. Glória a Deus por isso, né? Alegria muito grande nós estarmos aqui mais um dia na casa do Senhor. Já louvamos, exaltamos o nome dEle. Glorificamos o nome do Senhor, porque Ele é digno. E que nós possamos continuar com o nosso coração aberto a oferecer ao Senhor aquilo que lhe é devido em todo o tempo. Porque assim como a Cidinha testemunhou aqui, né? O Senhor, Ele é bom. E Ele continua realizando os seus feitos no nosso meio. Quem ainda não teve a experiência de passar pelo batismo no Espírito Santo, eu aconselho que busque. Porque é algo que marca a nossa vida, não só por um momento, mas é algo que nos marca para sempre. E não tem nada melhor do que nós sermos íntimos do Senhor. Porque quando nós somos batizados com o Espírito Santo, há uma transformação dentro de nós. Nós conseguimos sentir de fato a presença de Deus habitando em nós. Então que nós possamos buscar isso para as nossas vidas, porque o Senhor, Ele tem muito mais a derramar nas nossas vidas, a fazer por cada um de nós. Basta que nós venhamos colocar a nossa vida na direção que Ele nos determinar. Então, que nós possamos, todos nós aqui, ter essa experiência com o Senhor, porque Ele quer derramar tudo isso para cada um de nós. E o Senhor colocou algo no meu coração para estar ministrando à igreja nessa noite, que é algo muito importante para a igreja do Senhor. É um tema que às vezes pode vir de confronto à nossa vida. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele corrige, porque Ele nos ama. Então que nós possamos nesse momento estar com o nosso coração como terra fértil para receber aquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas. E o tema que o Senhor colocou no meu coração para tratar nessa noite é sobre a amizade comum. E para nós entendermos melhor o que Ele tem a falar para cada um de nós, vamos no significado da palavra amizade. O que significa amizade? Sentimento de grande afeição, simpatia, apreço entre pessoas ou entre entidades. Esse é o conceito que foi colocado pelo dicionário de Oxford sobre o que é amizade. E nesse momento eu convido os irmãos a se colocarem de pé e abrirem suas Bíblias em Tiago, no capítulo 4, nós vamos ler o versículo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vamos ler mais uma vez. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Podeis assentar, ficar à vontade. É interessante nós meditarmos nisso que diz a palavra do Senhor em Tiago, no capítulo 4, no versículo 4. Quando nós vemos aqui o que significa adultério, é uma traição de quem é casado. Adultério. Por que a palavra do Senhor diz isso?
Porque quando nós, que somos noiva do Senhor, que escolhemos nascer de novo e estar seguindo o caminho do Senhor, nos tornamos parte do corpo de Cristo. Quando nós decidimos nos aliar ao mundo e nos afastar daquilo que o Senhor preconiza para as nossas vidas, nós estamos adulterando contra Ele. E a amizade, ela tem um único caminho. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem ou já teve um amigo muito próximo. Tem alguém aqui que nunca teve uma amizade? Então todo mundo sabe aqui do que eu vou falar. Quando nós temos uma amizade, ou nós influenciamos essa amizade, ou nós somos influenciados por ela. Vocês concordam comigo? Quando nós temos alguém que é muito próximo de nós, que nós confidenciamos tudo e que nós ouvimos tudo também dessa pessoa, nós nos tornamos ou influenciador dela, ou nós somos influenciados por ela. E é interessante porque a palavra de Deus, ela nos dá uma ordenança para que nós sejamos luz do mundo e sal dessa terra, conforme está descrito lá em Mateus, no capítulo 5. Mas se nós formos uma luz apagada, nós iremos dissipar as trevas. E se o nosso sal, então, ao invés de salgar, tiver virado açúcar? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque o sal, ele tem uma finalidade de dar o sabor, o tempero correto. Mas, infelizmente, aos padrões que o mundo tem oferecido hoje, muitos de nós temos nos tornado açúcar, ao invés de sermos sal. Porque o açúcar é doce. O açúcar é agradável ao paladar. Mas o Senhor não nos chamou para ser açúcar, para passar a mão na cabeça, para viver junto no erro. Não. O Senhor nos chamou para ser luz e sal. E é interessante que lá em Provérbios, no capítulo 27, no versículo 17, nos diz o seguinte: como o ferro afia o ferro, assim o homem ao seu amigo. Assim como o ferro afia o ferro, assim o homem ao seu amigo. E pensem comigo, se um ferro fraco for utilizado para afiar um ferro forte, o que vai acontecer com ele? Vai ser quebrado, né? Não vai dar conta do recado, não. O ferro tem que ser forte para que ele afie com precisão o outro ferro. E quando nós trazemos isso aqui que a palavra de Deus quis dizer para o nosso contexto de vida, se nós não estivermos fortes para afiar quem está ao nosso redor, o que vai acontecer conosco? Nós seremos quebrados. E infelizmente, nós temos visto muitos que conosco estavam caírem pelo caminho exatamente por isso. Estavam fracos e queriam afiar o ferro forte. Forte por quê? Quando nós analisamos o contexto espiritual, saindo agora de um pouco do plano terreno e analisando o espiritual. Quem não está em Cristo, está no mundo. E quem está no mundo, já é do maligno. Não existe meio termo. Ou nós somos do Senhor, ou não somos dele. E quando nós não somos do Senhor, nós não estamos debaixo da proteção dele. E a nossa vida já é entregue às trevas. E quando nós não estamos como um ferro forte, e às vezes vamos querer afiar o outro ferro, que está no mundo, que está no maligno, isso vem e destrói a nossa vida.
E nós devemos parar de pregar o evangelho por isso? Nós devemos de deixar de nos dispor ao Senhor por causa disso? Não. Muito pelo contrário. Nós temos que nos fortalecer. Nós temos que buscar no Senhor a força física e espiritual que Ele tem para nos fornecer. Para que assim nós possamos enfrentar de frente o mundo e afiá-lo. Mas não conforme a nossa vontade, conforme os nossos desejos. Mas sim conforme o que o Senhor tem para a nossa vida e tem para a vida de todos os que estão lá. Porque o plano que o Senhor criou cada um de nós foi para que nós tivéssemos relacionamento e tivéssemos salvação. Mas infelizmente nós temos a certeza que muitos escolherão outro caminho. Então, se nós somos cristãos e estamos fortes, nós vamos conseguir sim afiar quem está no mundo e talvez também esteja fraco. Por que eu digo isso? Tive a oportunidade, em algumas ocasiões, do Senhor estar usando a minha vida. Eu sou falho, sou pecador, não sou ninguém. Mas com o Senhor eu sou tudo. E através da minha vida, o Senhor alcançou outras vidas, principalmente no meu trabalho. No dia do meu aniversário esse ano, a Pietra esteve lá e ela viu. Um dos meus chefes lá testemunhou que através da minha vida ele se aproximou de Deus. Isso é mérito meu? Óbvio que não. Se olhar para mim, eu sou Marcos Paulo. Um homem comum, simples, cheio de falhas, cheio de erros, pecador, mas submisso à vontade do Senhor, que busca sempre andar conforme o Senhor preconiza. E o que aconteceu nesse momento? O Senhor me fortaleceu e o ferro que estava fraco no mundo foi afiado. Tanto é que eu chegava para trabalhar em alguns dias, eu virava para mim e falava assim, fala para mim o que você leu da Bíblia hoje. E se chegar alguém para você perguntar isso, o que você vai falar? Você vai ter alguma coisa para poder falar para ele? Olha, hein, gente. E a primeira vez que ele falou isso comigo, ele me pegou de surpresa. De surpresa que eu falo, porque eu não estava esperando uma pergunta como essa. Ele chegou e falou assim, o que você leu da Bíblia hoje? Me fala aí. Então, meus queridos, há no mundo aí fora pessoas que estão sedentas por conhecer. Mas eles querem conhecer o Jesus que salva, o Jesus que liberta, através do testemunho de salvação que nós temos, através do testemunho de libertação que nós temos. Porque se isso não for visto nas nossas vidas, não há palavras que nós venhamos a dizer que trará convencimento. Nós podemos ser o mais eloquente possível na fala, nós podemos ser o mais articulado possível no modo de dizer, de pensar, mas se a nossa vida não refletir a Cristo, as nossas palavras serão vazias. Por isso nós precisamos também rever os nossos conceitos. Rever aquilo que nós, porventura, estejamos praticando, que esteja nos levando a ser amigos do mundo e nos afastando do propósito de Deus. A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vocês conseguem identificar o condicional que está vindo aqui em 2 Coríntios? Se alguém está em Cristo. Quando nós estamos no Senhor, isso tem que acontecer nas nossas vidas.
Nós temos que ser nova criatura. E ser nova criatura é exalar o caráter de Cristo através das nossas vidas. É demonstrar de dentro das nossas entranhas para fora aquilo a quem a nós servimos. Não adianta nós simplesmente falarmos: eu sou cristão. Vestir uma roupa de santidade, se as nossas atitudes não demonstrarem santidade. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Mas às vezes muitos de nós não queremos abandonar as coisas velhas. Às vezes nós nos acostumamos tanto a viver no padrão do mundo, que para sair dele, misericórdia. Mas nós temos que ter em mente, ter essa consciência, que se nós queremos estar em Cristo, porque somente assim, para nós sermos salvos. Não adianta nada, absolutamente nada, eu congregar de segunda a sexta, eu vir à igreja todos os dias, eu professar a minha fé, se o meu coração estiver longe do Senhor. Porque a palavra do Senhor também nos diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Se nós não obedecemos, nós não estamos amando ao Senhor. E, consequentemente, nós não seremos amados pelo Pai. Vocês conseguem entender o quanto a nossa atitude, a nossa forma de vida, vai ditar o norte, vai ditar qual vai ser o rumo que nós iremos caminhar? E quando nós nos esquecemos de tudo isso e nos vinculamos somente às coisas do mundo, estaremos fadados, sim, a sofrer muito mais dores, a sofrer muito mais flagelos. E por que eu digo isso? Quando nós analisamos a palavra de Deus lá no Velho Testamento, lendo os livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, livros que relatam a pós-saída do povo de Deus do Egito. Era para aquele povo caminhar 40 anos no deserto? Não era para aquele povo caminhar 40 anos no deserto, não, irmãos. E muitas vezes eles rodaram no mesmo lugar. E nós vemos lá que a todo momento o Senhor chama a atenção, o Senhor corrige. E o povo continua cometendo os mesmos erros, se amoldando ao padrão do mundo. Nós vemos, o Senhor determina lá, vai invadir um lugar lá, destrói tudo, destrói todo mundo, deixa ficar ninguém não. Se ficar, vai contaminar o povo. Aí o que vai lá e faz? Desobedece. E qual que é a consequência? Contaminado. Nós precisamos, meus queridos, obedecer ao Senhor. Eu costumo dizer, a palavra do Senhor, ela é um manual de vida. Aqui dentro nós temos o remédio para toda e qualquer situação que nós possamos enfrentar nesse mundo. Nós padecemos, às vezes, de muitas dificuldades, porque nós procuramos com as nossas próprias atitudes. Com o nosso próprio jeito de ser, sendo cheios de nós mesmos e vazios de Deus, nós procuramos os problemas para as nossas vidas. E aí o Senhor, por nos amar, o que Ele precisa fazer para nos trazer de volta? Corrigir, né? A palavra do Senhor fala isso mesmo, que o pai corrige ao filho que ama. E o Senhor, muitas das vezes, Ele precisa usar o cajado de pastor lá, colocar no nosso pescoço para nos puxar de volta. Aí dói, viu? É doloroso. Mas isso é para nós não permanecermos no caminho
que não foi feito para nós. Devemos andar em obediência. Se as coisas velhas se passaram em nossas vidas, nós precisamos abrir mão, meus queridos, de muitas coisas que antes poderia ser normal na nossa vida, na nossa pré-conversão. Mas depois de convertidos, muita coisa deve mudar. Sabe por quê? Tem algo na palavra do Senhor que, quando eu estava preparando essa mensagem, tocou demais no meu coração. Nós temos uma responsabilidade gigantesca enquanto filhos e enquanto servos do Senhor. Nós não carregamos mais somente o nome do Marcos, somente o nome da Pietra, da Adriana, do Jorge Maia, do Fábio, do Tiago, e assim sucessivamente. A partir do momento que nós nos declaramos como filhos e servos do Senhor, nós carregamos junto conosco o nome do Senhor. E nós devemos ter muito cuidado, porque isso exige de nós responsabilidade. A palavra do Senhor nos adverte: ai daquele por meio de quem vier o escândalo. Melhor seria amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e se lançar ao mar. Ai daquele por meio de quem vier o escândalo. E por que eu estou falando isso para os irmãos nessa noite? Porque a nossa responsabilidade enquanto filhos de Deus, enquanto servos do Senhor, é de andar em obediência. Porque se nós não andamos em obediência, a mudança que o mundo precisa ver em nós não será vista. E muitas das vezes, através da nossa atitude, nós estaremos gerando escândalo na vida deles. Não por poucas vezes, eu já ouvi pessoas do mundo dizerem o seguinte, de pessoas que se professavam como cristãs: uai, mas você não falou que é crente? Você não fala que é crente? Mas desse jeito que você é crente? Nós precisamos, meus queridos, dar testemunho de quem nós servimos. E dar testemunho é importantíssimo, porque se o mundo não ver diferença em nós, eles vão vir fazer o que aqui? Se nós somos iguais a eles, se nós falamos iguais a eles, se nos vestimos, se ouvimos o que eles ouvem, eles vão vir fazer o que aqui? O que tem de diferente aqui? Fica lá mesmo aí. Não tem nada de diferente lá. Nós precisamos internalizar isso, porque, como eu já disse, o Senhor, Ele nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Hoje eu sou pastor. Dependendo da atitude que eu tiver, tanto na minha vida lá fora, como aqui dentro, eu vou escandalizar os irmãos. Se eu colocar um funk para tocar aqui no púlpito, no meio da pregação, um funk do mundão aí, ó, que é mais cabeludo, ou então mais tranquilo, vai ser aceitável para a igreja? Dentro da minha casa, então, é? Nós não somos o altar do Senhor? Se eu não posso profanar esse altar aqui, esse aqui, quando eu estou no particular, pode? Reflexão. Os olhos e os ouvidos são janelas e portas de entrada para a nossa alma. Aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos vai impactar diretamente no nosso ser, no nosso caráter. Não é diferente
Porque a palavra do Senhor nos diz que a fé, ela vem pelo... Então a descrença também vem pelo... Vocês conseguem fazer essa relação inversamente proporcional? Se o que nos acrescenta a fé é ouvir a palavra de Deus, o que nos tira a fé é ouvir tudo aquilo que nos afasta de Deus. E é interessante, meus queridos, porque se nós sabemos que é assim, por que então ainda fazemos? Nós precisamos lembrar disso. Ai daquele por meio de quem vier o escândalo. E sabe o que é mais interessante, meus queridos? Porque quando nós andamos com Jesus, nós ficamos parecidos com Ele. Nós adquirimos características dele para as nossas vidas. Mas quando nós não andamos com Ele, nós não absorvemos isso não. Olha lá na palavra de Deus, quando Jesus foi traído, o que Judas teve que fazer para identificá-lo? Dar em Jesus um beijo, né? E por que ele teve que fazer isso? Porque os discípulos que andavam com ele se tornaram parecidos com Jesus. E esse parecido, às vezes, pode ter uma conotação para nós aqui, que era fisicamente, né? Mas se nós pegarmos a característica de cada um dos discípulos aqui que é mostrado na Bíblia, a gente vê que tanto fisicamente quanto em caráter, nos pareciam com Jesus quando foram chamados, não. Mas o processo com Jesus foi transformando a vida deles. E se o processo com Jesus não nos transforma, tem alguma coisa muito errada. Se nós não somos mudados e moldados pelo Senhor no percurso do caminho, será que nós estamos realmente caminhando com Ele? Nós precisamos refletir nisso, meus queridos. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 14 ao 17, diz o seguinte: como filhos da obediência, não vos amaldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nesse texto bíblico aqui tem duas coisas, ou três na verdade, que nós precisamos guardar e internalizar muito bem. Nós não podemos mais andar como andávamos no tempo da ignorância, porque o Senhor nos chamou para a luz. E a luz dissipa as trevas que anteriormente nós andávamos. O Senhor, Ele nos mostra o caminho. O caminho. Então nós não temos mais desculpa para andar fora dele. Porque a partir do momento que o Senhor nos chamou e nos direcionou, a decisão é nossa, de seguir ou não. E é interessante porque aqui também nos fala sobre obediência. A palavra diz, no imperativo, sede santos. Isso não é um pedido não, meus queridos. Isso não é um pedido não. Está escrito aqui na palavra do Senhor de forma imperativa.
Isso é uma ordem. E o que significa ser santo? Separado. E quando nós estamos andando em amizade com o mundo, nós estamos separados para Deus? Sede santos, porque eu sou santo. Para andarmos com o Senhor, nós precisamos nos desvincular das velhas práticas, dos velhos hábitos, do velho eu. Esse aí, às vezes, é o mais difícil. O velho eu. O eu cheio das próprias convicções, das próprias certezas, das próprias experiências. O velho eu. A palavra do Senhor também nos diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Meus queridos, nós precisamos internalizar e obedecer aquilo que o Senhor está determinando que nós façamos. Se nós queremos ser de fato noiva de Cristo, passar por essa peregrinação que nós estamos passando aqui terrena, porque quem nasceu de novo sabe que aqui não é a nossa morada. Que o que o Senhor tem para cada um de nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais penetrou ao coração do homem. É o que o Senhor tem reservado para aqueles que nele esperam. Nós precisamos então obedecer. E por fim, aqui nessa passagem, descrita em 1 Pedro, temor. Infelizmente, às vezes por nos acostumarmos e nos moldarmos segundo o padrão do mundo, perdemos o temor. E o que seria o temor? É nós sabermos que o nosso Deus, Ele é amor, Ele é paz, mas Ele é justiça. Ele é fogo consumidor. E quando nós nos alistamos para sermos servos e filhos do Senhor, é esse Deus que nós estamos nos alistando para servir. É o Deus que é longânimo, benigno, tardio em irar-se, mas Ele ira. Olha aí na palavra do Senhor. Vai lá no Velho Testamento. Eu estou fazendo uma leitura bíblica de um ano aí, estou lendo um livro agora de Deuteronômio. Eu já tinha lido antes os livros da Bíblia, mas dessa vez eu estou vendo um monte de coisa que eu ainda não tinha visto. E meus queridos, a desobediência e a falta de temor quase exterminou o povo que Deus havia feito aliança com Abraão. Você sabia disso? Estava conversando isso com a Pietra lá em casa. O quão interessante é, o Senhor ele fez uma aliança com Abraão, que ele seria pai de muitas nações, que nos poderia contar com as estrelas dos céus e a areia do mar, e quando chegou no deserto, ele falou: vou matar todo mundo. Esse povo desobediente, que vê os milagres acontecerem, mesmo assim murmura, mesmo assim reclama, vou exterminar todo mundo. E vou fazer de Moisés uma grande geração. Vou fazer uma coisa nova vindo dele. Gente, eu fico pensando, se Deus tinha essa vontade nessa época lá com o povo, imagina hoje. Se não fosse o sangue de Jesus para nos trazer graça, já tinha descido fogo do céu, já tinha exterminado tudo. Mais uma vez eu repito,
Ai daquele por meio de quem vier o escândalo. Quantos irmãos em Cristo nós temos visto aí cair pelo caminho exatamente porque foram escandalizados. A nossa conduta tem que ser de condutas de servos. Nós temos que nos parecer com quem nós servimos. Isso tem que ser exalado, tem que transparecer na nossa vida. E é interessante, meus queridos, porque nós vemos assim, né? Às vezes eu converso com outros pastores, amigos, e nós temos visto a dificuldade para nós ministrarmos o evangelho hoje. As pessoas que estão aí fora, falarmos de Deus, a dificuldade que está para as pessoas aceitarem. Mas isso não é em vão. Não é à toa que está acontecendo isso agora. Eu vivi uma igreja que quando nós saímos na rua, todo mundo sabia que a gente era cristão. Todo mundo sabia, não, ali lá vai o crente. E hoje em dia, nós temos visto muitos crentes camuflados, que não transparecem o Senhor. Às vezes, no nosso ambiente de trabalho, ninguém nem sabe que nós somos cristãos. E a gente faz questão de deixar isso bem escondidinho. Que a nossa conduta não vai dizer que nós somos. Meus queridos, mais uma vez eu volto a dizer, o Senhor nos chamou para ser luz e sal da terra. E quando nós internalizamos o que isso significa, não adianta nós querermos ser luz, mas sendo uma penumbra. Você sabe o que é uma penumbra? Paga a luz aí, Hamilton, fazendo favor. Estão enxergando a luz aqui no tablet? Estão enxergando? Mas ela está iluminando a Pietra aqui embaixo? Está iluminando a Marisa lá atrás? Isso aqui é a penumbra. Pode acender a luz, por favor, meu querido. Isso aqui é a penumbra. É a luz que é tão apagada que ela não ilumina absolutamente nada. E o Senhor nos chamou para isso não. Ele quer que nós sejamos um holoforte. Que onde nós chegarmos, as trevas se dissipem por completo. Assim como aconteceu quando nós acendemos aqui. Agora vocês estão conseguindo enxergar a Pietra, não estão? Estão conseguindo enxergar a Marisa lá atrás. E é isso que o Senhor quer que através da nossa vida aconteça. Onde nós chegarmos, que a luz que estiver em nós dissipe totalmente as trevas que há no ambiente. Nesse momento nós vamos fazer a diferença na vida de outras pessoas. Nesse momento nós vamos revelar as obras do Senhor para a vida delas. Nós precisamos, meus queridos, ser influenciadores. Como nós lemos lá em Provérbios 27, 17, o ferro fraco nunca vai afiar o forte. E se nós formos a parte fraca dessa relação, nós vamos sucumbir ao fio do ferro do mundo. Se nós formos influenciados pelo mundo, como infelizmente nós temos visto que tem tentado acontecer de todas as formas, o mundo tem utilizado de todas as estratégias, de todas as artimanhas, para poder influenciar a igreja. E eu digo influenciar porque já houve um tempo que a estratégia do inimigo era tirar as pessoas da presença e de dentro da casa de Deus.
Hoje em dia não é essa a estratégia dele mais não. Hoje em dia ele quer que as pessoas permaneçam, mas vivendo e pregando um evangelho pervertido. Um evangelho completamente contorcido. Porque o inimigo é mestre em fazer isso. Quando ele foi tentar Jesus no deserto, ele usou o que para tentar o Senhor? O que ele usou, você sabe? Quando o diabo foi tentar Jesus no deserto, ele usou a palavra. Então nós temos que ficar em alerta, meus queridos. Porque a estratégia dele hoje é que nós permaneçamos aqui, mas distorcendo a palavra do Senhor. Distorcendo os ensinamentos do Senhor. Vivendo não em obediência, mas em rebeldia aqui dentro. Fazendo aquilo que agrada o nosso eu, o nosso ego. E dizendo que estamos servindo ao Senhor. Tem uma diferença muito grande em nós sermos amigos do mundo e o mundo ser nosso amigo. Vocês conseguem ver essa diferença? Paulo, ele nos diz aqui na palavra do Senhor que ele se fez de tudo para ganhar a todos. Isso então quer dizer que nós não devemos ser amigos do mundo, mas o mundo tem que ser nosso amigo, para que nós venhamos influenciá-los, para que através das nossas vidas eles tenham acesso a Deus, para que nós sejamos canal de bênção, para levar a palavra do Senhor para a vida deles. Porque também, se não for assim, nós vamos iluminar como? Em guerra com eles. A guerra espiritual, ela vai existir. Porque quem não está na luz, está nas trevas. Mas falando de forma física aqui, eles têm que ser nosso amigo. E por que eu falo isso? Quando nós andamos em obediência à palavra do Senhor, quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos determina a fazer, vocês podem ter esse teste aí. Algumas pessoas sedentas que ainda não conhecem a palavra vão nos procurar. Por enxergar em nós a luz que eles estão querendo para dissipar as trevas que estão no interior deles. Para enxergar em nós o sabor necessário, o tempero necessário para poder trazer a alegria que a vida deles perdeu. Ou que na verdade nunca teve. Reparem, se nós estivermos andando no Senhor, em obediência, até para pregar o evangelho fica mais fácil. As oportunidades surgem de uma forma que nós não precisamos forçar absolutamente nada. Teve uma terça-feira para trás aí que veio um conhecido meu aqui, junto com a família dele, com a esposa e com o seu filho. Ele trabalha na oficina onde já há muitos anos eu arrumo minha moto. E teve um dia que a minha moto deu uma pane do nada comigo na rua, tive que trazer ela num reboque para casa. E aí ele veio olhar, na verdade eu estou me confundindo. Foi esse de cá veio no reboque não. Minha moto estava funcionando um dia, no outro ela não ligou mais. Foi ver o que era, falei, acho que é bateria. Comprei uma bateria, só que eu não sabia trocar a bateria da moto. Aí ele, mentira gente, estou confundindo a situação. Foi essa mesmo que ele veio buscar a moto no reboque. Não é isso mesmo que ele veio buscar da vez que estragou? Estou confundindo as situações. Mas a primeira vez ele veio buscar minha moto, só que o menino não tem carteira. Aí eu tive que ir até a oficina, buscar o carro com ele para vir buscar. E meus queridos, nesse trajeto que eu fui buscar esse menino lá para vir com a caminhonete para buscar a moto,
o tanto que Deus me usou para poder falar que esse menino nunca não sabia que ele era desviado, não sabia de absolutamente nada disso. Mas o Senhor usou minha vida de tal forma que ele ficou impactado e veio aqui, ué. Eu convidei ele uma vez para vir. Eu nunca mais falei nada com ele. Falei, eu já fiz minha parte. Apareceu. E falou comigo assim, eu estou precisando firmar. Falei, que bom que você está tendo essa consciência. Então, quando nós nos dispomos e andamos em obediência, o mundo quer se aproximar de nós. O Senhor, Ele dá essas oportunidades para que nós venhamos influenciar e não sermos influenciados. Nós temos que ser o ferro mais forte. Lembrem-se disso, meus queridos. Se vocês guardarem somente isso dessa mensagem nessa noite, já vai ter valido a pena. Se somente essa semente entrar na terra do coração de vocês nessa noite, já vai ter valido a pena. Em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículos 5 e 6, diz o seguinte: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Mais uma vez, o temor e a obediência. Não podemos nos esquecer disso, meus queridos. Porque essa é a bússola que vai nos guiar no caminho. Vai nos guiar no caminho. O temor e a obediência. Porque a partir do momento que nós não tivermos isso, nós nos perderemos. Então, que nós possamos não ter amizade com o mundo, mas que o mundo seja nosso amigo. E que o Senhor continue a ministrar sobre isso nos nossos corações, que nós possamos dar cada vez mais lugar para aquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus.